vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Queridos, vocês estão vendo essas luzes aqui? Tá bonitinho, né? Nós tivemos aqui ontem à noite uma celebração jovem. Quem estava? Amém. O pastor Cláudio depois vai trazer alguns detalhes a mais da celebração, queridos, mas foi uma bênção. O pastor Cláudio se esforçou já há mais de um mês, vem se esforçando, planejando, agrupando, e Deus o honrou ontem durante a celebração jovem. O Senhor se manifestou no meio dos jovens, trabalhou na vida de alguns. Então, querido, para quem não veio, perdeu, viu? Foi uma bênção mesmo. O tema da mensagem de hoje é cuidando das sementes. E o nosso texto base está em Gálatas capítulo 6, verso 7. Todos acharam? Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Senão o quê, queridos? Desfalecermos. Esse é um princípio básico, espiritual, que existe até princípios que imitam na lei física, mas o princípio espiritual, a que todos nós estamos submetidos é: tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Por mais que você esteja ignorante quanto a este princípio, você está submetido a ele. Tem uma lei no direito, os estudantes de direito aí podem me ajudar, mas diz que a ninguém é dado o direito de não conhecer as leis, não é isso? A ninguém é dado o direito de não conhecer as leis, porque por mais que você não conheça as leis, você está submetido a ela. Esse é um princípio também de Deus, que por mais que você não conheça o princípio, você está submetido a ele. Se você pegar uma criança de 3 anos e perguntar para ela o que é a lei da gravidade, ela vai saber? Não vai saber. Mas se ela pular da cadeira no chão, ela está submetida à lei da gravidade, independente de conhecer a lei ou não. Por mais que você não conheça o princípio, você está submetido a ele. Tudo que o homem planta, ele semeia. Em Tiago 3,12a, não precisam abrir, diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videiras figos? Se você planta mamão, semente de mamão, você vai colher o quê? Mamão é gostoso, né? Se você planta jiló, quem gosta de jiló? Precisa orar mais, querido. Está orando pouco. Se você planta jiló, em hipótese alguma você vai colher mamão. Se você planta para a carne, estando submetido ao princípio da semeadura, você vai colher corrupção. Se você planta para o Espírito, estando submetido à lei da semeadura, você vai colher para o Espírito. E aí, queridos, no nosso caminhar, a gente vê muitas pessoas sofrerem e sofrerem e sofrerem. E muitas das vezes a gente acha que Deus quis ou planejou para que aquelas pessoas sofressem daquela forma. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque escolheram de maneira errada as suas sementes. Não foi porque Deus, quando a planejou, quando no ventre de sua mãe a formou, não foi porque Deus pensou assim: nossa, eu vou pegar isso daqui e vai nascer para sofrer, não. É porque por muitas e muitas vezes na sua história de vida, ele escolheu as sementes erradas. E essas sementes o conduziram ao patamar onde ele está hoje. Então, muito do sofrimento que a gente observa é por conta das escolhas das sementes erradas que as pessoas escolheram. Quer ver? Muitas vezes, quem aqui teve pais que fizeram crueldades quando ainda no seu relacionamento com você? Não precisa levantar a mão, não. Ou pais que abandonaram, ou pais que agrediram, ou pais que fizeram coisas indevidas. Quantos foram
de certa forma, molestados quando criança, foram agredidos quando criança. Muitas vezes, queridos, as sementes são plantadas uma geração anterior, 2 gerações anteriores, 3 gerações anteriores, e ela vem bater em nós. Porque tudo o que se planta, se colhe. Todo pecado ou erro, por menor que seja, gera consequência. Existem pessoas que são escravizadas por toda a vida, se mantendo presas à consequência do pecado que cometeram. Deixam de viver os planos de Deus e passam a experimentar do mal que foi plantado no passado. Certa vez nós estávamos conversando com uma serva de Deus que tinha uma condição muito específica, porque ela sempre foi uma serva de Deus fervorosa desde a adolescência. Só que o marido dela era ateu, não acreditava em Deus. E nós indagamos e perguntamos, indagamos não, ela mesma que falou, por que havia aquilo acontecido com ele, quando que ele havia perdido a fé em Deus? Ela disse, não, ele nunca teve fé em Deus. E ela vinha sofrendo há anos, ele nunca creu em Deus. Eu acho que foi até a Fernanda perguntou assim, e você casou? Ela falou, não, mas eu cria tanto no meu coração que ele iria se converter depois de casado. Querido, foram anos e anos e anos de sofrimento. Porque plantou errado. Se ela crê que em algum momento Deus irá converter o marido, isso pode vir a acontecer, mas os anos de sofrimento, querido, foram muitos e foram pesados. Nós estamos propensos a sofrer pelas escolhas que tomamos, pelas sementes que nós jogamos ao solo todos os dias. Às vezes as consequências pulam 1 ou 2 gerações. Quer ver? Vamos em Êxodo 34, verso 7. Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 7. Olha o que a palavra de Deus fala. Êxodo 34, a partir do verso 7. Diz assim, Deus, aliás, que guarda a misericórdia. Vamos começar do 6? E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Até quando? Olha o que está falando aí. Se o pai erra, Deus perdoa, mas ele visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. Ou seja, aquilo que ele planta, em determinado momento, a semente vai germinar. Queridos, não se engane, não existe semente neutra. Nós passamos o dia todo, o mês todo, os anos da nossa vida, plantando, plantando e plantando. E nenhuma semente é neutra. Ou ela é... Obrigado, pastor Cláudio. Eu estava sentindo um popstar aqui, né? Com essa luz em cima de mim aqui. Estou nada assim, um calor tremendo. Em algum momento ela vai germinar. Não existe semente neutra. Aquilo que você faz todos os dias, ela cai ao solo e em algum momento ela vai germinar. Às vezes pode ser durante a sua própria vida, às vezes pode ser na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Mas a semente germina. Não existe semente neutra. Vamos dar nome aos bois? Me ajudem aí, queridos, com exemplos de frutos para a gente identificar a semente. Frutos da vida mesmo. Quer ver? Dívidas. Você está passando por luta porque está cheio de dívida. A dívida é o quê? O fruto ou a semente? O fruto. A consequência. Qual que é a semente? Casas Bahia. É agir irresponsavelmente com as finanças. Gastar o que não tem, gastar o que não deve. Gastar o que não deve e o que não tem. Fica endividado. Eu coloquei outros aqui.
Vocês lembram lá da questão da pornografia no Craig Hill, no Veredas Antigas, que fala assim, pense na figura de um pai que está na sala de madrugada, vendo uma imagem pornográfica, e o Craig Hill fala assim sobre o valente ser amarrado, de o pai estar vendo a imagem pornográfica escondido na sala, de o valente ser amarrado e do diabo alcançar o coração dos filhos. Lembram disso? No Veredas Antigas? Consequência. Às vezes filhos lascivos, uma geração lasciva, porque o pai abriu as portas. Ou às vezes porque você mesmo abriu as portas para a pornografia. Semente. Vida lasciva, pornográfica. Desobediência que vai chegar aos filhos. O pai e a mãe não dá a mínima para obediência às autoridades. Aquele que mente muito. Mentira é o quê, querido? Fruto ou semente? Pode ser fruto, pode ser semente, mas geralmente, porque às vezes é maldição hereditária e às vezes é fruto semente que você lança no solo. Qual que é o fruto? Desconfiança. Quem mente uma vez, dificilmente vai conseguir alcançar a confiança da pessoa de novo. Porque quem mente uma vez pode mentir outra. Não é assim? Desconfiança. Tem marido que mente para a esposa e fala assim, nossa, mas você precisa confiar em mim. Precisa não, querido. Se você pisou na bola com o seu cônjuge, confiança não é um negócio que você nasce com ele, não. Confiança é um negócio que você conquista. Confiança, para você alcançar a confiança das pessoas, é a mesma coisa que subir em pau de sebo. Ninguém vai em festa junina, não. Mas aqui, você já brincar de subir em pau de sebo? Se você vai subindo, chega num pedaço, você escorrega e cai, o que acontece? Tem que começar de novo, do zero. Confiança é assim. Se você quebra a confiança uma vez, você precisa batalhar para conquistá-la de novo. Irresponsabilidade profissional, não é zeloso no trabalho, faz as coisas indevidamente, de vez em quando pega uma coisa indevida, falta de zelo, maldição que passa de geração em geração, adultério, fornicação e tantos outros sementes ruins. É interessante a gente entender o seguinte, tempo de colheita, ela é diferente de fruto para fruto, de semente para semente. Se você planta um alface, ela demora quanto tempo para dar um pé de alface, para você comer uma alface gostosa? Quem já plantou um alface? Quanto, Chacá? 90 dias. 90 dias um pé de alface vai te dar o fruto. O fruto é a própria alface, né? Ninguém vai sair pegando pé de alface, procurando ver se tem um frutinho lá dentro. Não, alface. Se você plantar um pé de manga, demora quanto tempo, querido, para dar o fruto? São anos. Quantos? Como é que é, Francisco? Uns 15 anos. Adolescente. Você planta com seu filho nascendo, adolescente, ele vai chupar a manga do pé de manga. Demora. Quer dizer que a manga é pior do que a alface? Muito pelo contrário, eu acho até mais gostoso do que a alface. Quer dizer, querido, que o tempo de dar o fruto é diferente. Aí tem gente que fica meio chateado porque planta e não vê os frutos da sua plantação. Querido, é porque os frutos têm tempo diferente de se colher. Tem gente que passa a vida inteira mentindo. E de repente ele aceita Jesus e fala, agora eu quero passar a falar só a verdade. E põe um propósito de falar só a verdade. Mas só que mesmo assim ele vê que as outras pessoas ao seu redor desconfiam dele o tempo todo. Você sabe o que está acontecendo, querido? É porque os frutos do que você tinha plantado de errado ainda não morreram. E os frutos do que você plantou certo ainda não cresceu o suficiente. Quer dizer que você vai passar um tempo colhendo os frutos da plantação ruim do passado, até que chegue a plantação boa que você se propôs a fazer agora. Agora você sabe o que acontece? As pessoas esmorecem. A própria palavra de Deus fala em Gálatas 6, as pessoas desfalecem, elas desistem. Não, mas se eu estou plantando, não estou vendo diferença nenhuma, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, que era muito melhor, que eu achava muito mais engraçado. Não estou vendo diferença, querido, é preciso esperar o tempo certo da colheita certa. Às vezes a gente passou tanto tempo plantando coisa ruim. Já viram aquelas braquiárias que crescem dessa altura assim? O negócio está nebuloso, os frutos. Só vê colheita ruim, mas lá por baixo está germinando uma semente boa. E vai chegar um momento, querido, que aquela plantação dessa altura, ela vai secar e morrer.
E a hora que ela secar e morrer, vai estar de fora, vai estar por baixo, um fruto bom que vai estar crescendo. Então, querido, não desfaleça. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você que já está plantando para o Espírito há algum tempo e não está vendo as benécias, os benefícios de ter uma boa plantação, o Espírito Santo quer confirmar no seu coração hoje, querido, não desfaleça. No tempo certo, a colheita vai aparecer. Para a gente entender isso melhor, vamos ler um trecho da história de um mesmo homem, que tanto plantou para a carne, quanto plantou para o Espírito, e teve colheitas das duas partes, para a gente entender o tanto que isso é importante, e o tanto que isso acontece na vida de homens de Deus. 1 Samuel, capítulo 18, verso 9. Olha o que é uma plantação boa. Samuel, capítulo 18, verso 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por quantas vezes? Por 2 vezes. Virem a página, 1 Samuel 19, verso 9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi mais uma vez dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fez o quê? Fugiu Davi e escapou. Olha que plantação interessante. Quando fala aí, daquele dia em diante, Saul já não viu com bons olhos, porque Davi era um homem de guerra, um guerreiro, um homem forte. E ele saía para a batalha, ganhava batalha atrás de batalha, e o povo começou a ver Davi como um general. E certo dia entrava Davi em Jerusalém com o seu exército, e o povo gritava muito por Davi e gritava pouco por Saul. E a Bíblia fala que a partir daquele dia Saul passou a olhar a Davi com maus olhos. E aí Davi foi chamado para junto de Saul, porque de vez em quando um espírito maligno se apossava de Saul. Davi vinha, dedilhava a harpa, o poder do louvor, porque o louvor afasta os demônios. E aí Davi dedilhava a harpa e Saul se acalmava. Só que aí, queridos, passou um momento da ira de Saul ser tão grande que ele passou a querer matar Davi. O espírito maligno se apossava dele. Davi vinha com todo carinho, delicadeza, dedicação, dedilhava sua harpa, mas dessa vez não fez efeito. E Saul tentou matá-lo por 2 vezes, encravá-lo na parede. O que Davi poderia fazer? Querido, ele poderia, como um homem forte de guerra que era, revidar. Ele poderia tirar a sua espada e lutar com Saul. Ou ele poderia, na primeira vez que Saul tentou matá-lo, fugir. Sai fora. Só que aí mostra no 19, Saul sendo tomado de um espírito maligno de novo, estar com a lança na mão, e mais uma vez, quem estava lá dedilhando a harpa? Não fugiu não, querido. Ele estava lá pronto para servir o seu rei. Ele estava lá pronto para fazer aquilo que ele foi designado para fazer. E Saul, mais uma vez, tenta matá-lo. Até que fica insustentável e Davi realmente precisa fugir. E Davi vai morar nas cavernas depois disso. Querido, mas é interessante como Davi foi incapaz de reagir diante da ameaça. E tem um mal no nosso tempo chamado reação, principalmente baseada na ira. Quando a gente é, de alguma forma, confrontado, ou quando alguém quer nos encravar com uma lança e nos prender na parede, a gente está sempre pronto para quê? Para revidar. Como se nós fôssemos animais prontos para fazer aquilo que a nossa biologia foi designada para fazer. Porque um animal, querido,
Se você investe contra ele, qual que é a reação dele? Você acha que cobra sai seguindo gente aí para picar? Cobra, ela pica como uma forma de defesa. É uma reação. Nós precisamos tomar cuidado, querido, porque Tiago deixa muito bem específico, Tiago capítulo 3, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Cuidado nos momentos que você é confrontado, para você não jogar sementes ao solo baseado na sua ira, na sua incapacidade de se autodominar. Faça como Davi, querido. Está alguém querendo te encravar na parede? Não faça nada. A gente não vê uma palavra de Davi com relação a Saul. Ele se calou diante da agressão de Saul. Indo mais adiante, 1 Samuel, capítulo 24, verso 2. Olha como é que ele continua com a sua plantação. Aí Davi saiu do reino, foi morar nas cavernas, sozinho, querido, não levou ninguém, tá? Davi não chegou e falou assim, o nosso rei está doido, vamos todo mundo embora. Não, Davi saiu sozinho e foi morar em cavernas. Só que aí o rei estava doido mesmo, à medida que ele ia fazendo doideira com os outros iam saindo e iam procurar quem? Ia morar nas cavernas com Davi. A ponto de Davi ter quase um exército nas cavernas, baseado na indisposição que Saul tinha com os seus servos próximos a ele. Em 1 Samuel, capítulo 24, verso 2, diz assim, tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Querido, o que é aliviar o ventre? É o 2. Deu uma diarreia em Saul, estava com o seu exército, tinha ido ao encalço de Davi, a perseguição de Davi dele não acabou, mesmo Davi saindo de perto, ele queria porque queria matar Davi, saiu ao encalço com 3.000 homens, chegou perto desse curral, deu dor de barriga, ele quis entrar na caverna para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, e de que forma, queridos? Furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi o quê? O Espírito Santo. Sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Queridos, esse ao meu Senhor bate pesado, viu? Porque ele estava sendo perseguido injustamente. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi fez o quê? Conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Olha que quer plantar bem, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo todo o direito, mesmo tendo direito de guerra sobre Saul. Davi morava em cavernas, largou o castelo. Primeiro Davi morava com os pais, foi chamado por Saul, largou a segurança da casa dos pais, foi morar no castelo, vivia bem no castelo. E aí Saul começa a perseguir, ele vai viver de maneira complicada dentro de caverna. Tinha que caçar para comer, lugar para dormir frio. Davi, muitas vezes a gente olha e fala, Davi tinha um direito de matar Saul naquele momento e de tomar o trono de Saul. Mas ele não fez isso, queridos. Sabe por quê? Porque havia o desejo de fazer uma plantação boa no coração dele. O Senhor me guarde de que eu faça tal mal ao meu Senhor. E ele não só não fez, como ele impediu que os outros homens fizessem algo de errado contra Saul. Está irado contra alguém, querido, que está fazendo mal contra você? Ore por ele. Não se ire, não faça nada furtivamente, sem pensar. Querido, pense 2 vezes. Cuide, lance a semente boa. E aí, queridos, no sair da caverna, no 24:19, Saul vira para Davi e diz assim, olha o que Saul fala.
Porque Saul sai da caverna, queridos, com quem que ele encontra? Com os 3.000 homens, ele está com o exército dele de fora. E do lado de fora da caverna ele diz assim, porque quem há que encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. A ira, a raiva, o desejo de perseguição, a vontade de matar Davi, simplesmente saiu do coração de Saul. Ele poderia pegar o exército e falar assim, vamos entrar nessa caverna e matar todo mundo. Simplesmente desapareceu. Sabe por quê, queridos? Porque Davi resolveu plantar a boa semente. E automaticamente a colheita já foi feita. E Saul não disse só isso, não. Saul disse assim, agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Ele perdeu o desejo de matar Davi e disse assim, agora eu tenho certeza que você vai ocupar o meu lugar. O trono que hoje é meu, um dia será seu. Automaticamente ele colheu a semente que ele havia plantado. Querido, você tem sido confrontado pelas pessoas, pelas situações. Às vezes você está pressionado assim a ponto de não saber o que fazer. Querido, lance a semente que Deus te designará ao solo e Ele honrará o seu esforço. Davi se sentiria muito bem, sabe? Em vez de ter cortado a orla, ter cortado a garganta. Mas a colheita seria muito ruim. Ele propôs no coração a plantar certo, a semear certo, e o Senhor o honrou na semeadura que ele fez. Querido, está sendo pressionado pela situação, está sendo pressionado pelas pessoas, está sendo pressionado pelas pessoas que querem te agredir, que passam o tempo todo te agredindo. Não revide, não lance semente do diabo ao solo. Esteja pronto para plantar aquilo que Deus te mandar, e Deus vai honrar a sua semente. Se alguém te bater na tua face, faça o quê? Dê a outra. Não revide. Não revide, não faça nada furtivamente. Pense antes de fazer e plante a semente boa ao solo. Queridos, essa plantação de Davi rendeu a ele o trono? Davi se tornou rei? O melhor rei que Israel já teve. Davi realmente se tornou rei. Só que aí, queridos, no dia a dia não existe semente neutra e nós estamos propensos a não só plantar o que é bom, mas a também plantar o que é ruim. Por mais que Davi tenha passado um tempo plantando o que é bom, chegou um dia que ele se descuidou e plantou o que era ruim. 2 Samuel capítulo 11, verso 2, podem abrir. Às vezes, do mesmo jeito que a gente tira do bornal de Deus uma semente boa, a gente também tem a capacidade de tirar do bornal do diabo a semente ruim. 2 Samuel capítulo 11, verso 2 ao 5. Diz assim, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Querido, esse uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, é para mostrar que é uma tarde corriqueira. Pode ser uma tarde qualquer, um dia qualquer das nossas vidas. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Filha de Eliã e o que mais, queridos? Mulher de Urias. Davi é casada. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi o quê? Estou grávida. Querida, é interessante, você sabe por quê? Porque na pressão, Davi plantou o que era bom. Na tranquilidade, com propriedade para pensar, depois de ter dormido um soninho da tarde, aquele que você comeu uma feijoada, e dormiu um soninho da tarde, cabeça tranquila, o reino tomado, tinha posses, tinha propriedade, tinha a presença de Deus, tinha tudo, acordou de tarde, e foi aquela tarde, como uma outra qualquer, que Davi escolheu para plantar uma semente do diabo.
Ele escolheu, querido, a semente do adultério. E Davi viu a mulher tomando banho, falou, pode chamar ela aqui. Se deitou com ela, mulher casada, sabia que era mulher casada. Se deitou com ela e a mulher ficou grávida. Mas isso aí é para piorar a situação. Ah, ela é casada, deixa que eu resolvo. Que a gente começa a ver que faz trem errado, começa a querer resolver a situação do que aquilo que ele não arrepende, não. Não, fiz errado, vou consertar. Vou mandar matar o marido. Pega o marido, põe ele na frente do exército, que a hora que bater de frente com o inimigo vai ser morto. Davi fez isso com Urias. Mandou matar o marido dela. Agora, beleza, viúva. Agora está tranquilo. Mas a semente já estava lançada, queridos. E muitas vezes, quando a gente lança a semente errada, a gente é tardio para se arrepender e fica tentando resolver a situação com as nossas próprias mãos. Querido, se você está plantando errado, arrependa-se rapidamente. Resolva conforme Deus orienta e não conforme você acha que deve orientar. Davi devia ter se arrependido rapidamente. Não precisava de ninguém falar para ele, mas aí Deus manda um servo, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Vocês estão aí? E aí esse servo vai abrir os olhos de Davi, fala tudo o que Davi fez, e no final, no verso 10, ele fala assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Olha o fruto. Chegou um servo de Deus e falou assim, você lançou a semente errada, agora a espada não vai sair da tua casa. Você que tinha para ter uma vida boa, uma vida tranquila, você resolveu em determinado momento tirar a semente do diabo e lançá-la ao solo. Agora você vai colher o fruto e colher o fruto por muito tempo. A espada não vai sair da tua casa. Queridos, nós vemos uma escala de destruição na vida de Davi, dali por diante. O filho dele, com Batseba, nasceu de que forma? Morto. Dos filhos de Saul, nós temos algumas situações específicas. Davi tinha uma filha que era muito formosa e um filho que se chamava Aminon. Aminon se enamorou da irmã, que se chamava Tamar. Ele a violentou, a estuprou. Depois que ele a violentou, ele se desfez dela. Davi, que era um homem muito manso, tomou o caminho de perdoar o filho, perdoou o filho. Mas aí Davi tinha outro filho que se chamava Absalão. E vendo a inoperância de Davi, Davi não fez nada com Aminon, que tinha estuprado a irmã. Absalão viu isso, falou, não, deixa que eu resolvo. Absalão foi lá e matou o irmão. Matou Aminon. Você estuprou a minha irmã, estuprou a nossa irmã, vou te matar. Foi e matou o irmão. E Davi, de maneira muito... Davi, ele considerou ruim a atitude de Absalão, a ponto de Absalão se irar com o pai. E Absalão começou a conspirar com as pessoas do reino para que o reino se voltasse contra o pai, a ponto de ele levantar um exército e marchar rumo a Jerusalém para tomar o reino do pai. Ele tomou, queridos. Davi se propôs no coração a não lutar contra o filho, pegou os seus mais chegados, e sabe para onde Davi foi? Morar em caverna. Davi voltou a morar nas cavernas. Até que Absalão foi morto numa batalha, e Davi voltou e tomou o seu trono. Mas é interessante, queridos, como é que uma semente, numa tarde comum da vida, destrói uma geração depois dela. Olha o poder da plantação. Olha o poder daquilo que nós fazemos todos os dias dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, nas nossas relações familiares, nas pessoas que a gente encontra na rua. Uma semente, numa tarde comum, depois de dormir um sono, foi capaz de destruir a geração e a vida de Davi. Nós precisamos, sim, nos voltar para Gálatas, queridos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Porque aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos plantando. E quando eu li essa palavra, querido,
O Senhor já falava ao meu coração e dizia: tem muita gente que está segurando nas mãos sementes altamente destrutivas, prontas para serem lançadas ao solo. E às vezes, queridos, você está aí numa veia destrutiva, fazendo só o que é errado, fazendo o que não é devido, agindo de maneira grosseira, agindo com ira, agindo de maneira que não agrada ao coração de Deus, plantando para a carne, fazendo tudo conforme a carne. Querido, o Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje: abandone essas sementes. Permita que Deus troque o seu bornal. Permita que Deus mude a forma como você está conduzindo a sua vida. Querido, nós não podemos plantar para a destruição. E na parte 3, queridos, da vida de Davi. Querido, é interessante ele voltar para as cavernas com Absalão, porque foi nas cavernas que ele tinha feito a plantação boa. E foi para as cavernas que ele voltou quando ele fez a plantação ruim. Você sabe qual que é a tristeza da minha vida? É ver servo de Deus que vai lá em cima, levado por Deus, pelas misericórdias de Deus, tem uma vida estabelecida, tem uma casa que serve a Deus, de repente jogar uma semente ao solo destrutiva e ele voltar a ser exatamente o que era. Querido, nós precisamos tomar cuidado com as sementes que nós estamos usando. Abandone as sementes do diabo hoje e receba de Deus novas sementes. Está com falta de perdão com as pessoas? Está revidando de maneira brusca? Está mexendo com pornografia? Está mentindo? Está fazendo coisa indevida? Está enrolado, gastando irresponsavelmente? Querido, abandone essas sementes malditas hoje. Permita que Deus te dê sementes novas. Plante sementes novas. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A parte 3, queridos. Às vezes nós estamos num momento de colheita, sabe? Daquilo que nós plantamos, as colheitas estão difíceis. Às vezes, querido, tudo que nós estamos passando hoje de dificuldade foi com relação à colheita, a plantação que nós fizemos lá atrás. E está difícil suportar. E para Davi também, era difícil suportar essa colheita. Mas lá em Salmos 3, abram para mim. Muitas pessoas acharam que Deus havia abandonado a Davi. E lá no Salmos 3, quando Davi está no ápice, queridos, o fato de Absalão ter tomado o trono de Davi é o ápice da destruição da casa dele. Você sabe o que é o significado do nome Absalão? O significado do nome Absalão é a paz de seu pai. Era para Absalão ser a paz de Davi. E ele nunca foi pela própria conduta ruim do rei Davi. Em Salmos 3, verso 1. Qual que é o título que está aí, queridos? Salmo de Davi, quando o quê? Fugia de Absalão, o seu filho, o ápice da destruição. O que Davi diz? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, que Absalão levantou o reino todo contra ele. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Tem muitos que diziam para Davi que Deus o havia abandonado, que Deus não poderia fazer mais nada por ele, pela colheita que ele estava fazendo. Mas olha o que Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte faz o que, querido? Me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo. Por quê, queridos? Porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é o que, querido? A salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Você está passando por dificuldade porque plantou errado no passado, fez escolha ruim. Querido, declare hoje que o Senhor é o seu escudo.
de que você não está desamparado, de que você tem tranquilidade de se deitar e pegar no sono, porque o Senhor te sustenta todos os dias. Se você está numa colheita ruim, querido, recebendo a consequência daquilo que você fez lá atrás, saiba que o Senhor não te abandonou. Declare aí no seu lugar: o Senhor é o meu escudo. Há paz no meu coração, porque o Senhor me sustenta todos os dias. Plante para o Espírito, querido. Plante para o Espírito, porque no tempo certo a colheita virá. Para a gente terminar, Hebreus capítulo 12, verso 3. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 3, diz assim: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido? Você está lutando aí para lançar semente ruim ao solo, querido? Você já resistiu até ao sangue? Lutem. Lutem para lançar a semente certa. Porque o Senhor, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por eles reprovado, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Está colhendo as consequências dos seus erros do passado? Restabeleça as suas mãos descaídas e os seus joelhos trôpegos. E fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está colhendo o fruto de erro do passado, querido? Alegre-se no Senhor, porque se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Agora faça um caminho reto ao Senhor. Às vezes as consequências estão difíceis, a gente acha que está preso aquilo para sempre. Querido, clame ao Senhor. Fala: Senhor, está difícil de suportar. Apazigua o meu sofrimento. E eu creio que Deus irá a seu favor. Certa vez, um pai, no seu tratamento com o filho, ele dizia ao filho: filho, você pode brincar em qualquer lugar dessa casa, mas você jamais deve subir ao sótão, porque lá tem coisas perigosas e você pode se machucar. Filho, se você subir ao sótão, o papai vai te castigar e vai deixar você no sótão por muito tempo, de castigo por ter me desobedecido. Entendeu, filho? Sim, papai. Toda criança fala: não entendi. Passou um pouquinho, ele brincou em todos os locais da casa, mas qual que era o local da casa que ele mais queria brincar? No sótão. E o pai saiu por alguns instantes, e o filho falou: é agora que eu vou brincar no sótão. Ele baixou a escada do sótão, subiu no sótão, brincou no sótão. E o pai chegou e viu que o filho havia brincado no sótão. O pai disse: filho, eu tinha dito que você não deveria brincar no sótão, e você me desobedeceu. E o papai tinha falado: se você brincasse no sótão, teria consequências, você ficaria muito tempo no sótão. Sabe o que vai acontecer, filho? Você vai dormir no sótão essa noite.
Você quer brincar no sótão? O papai te avisou, você desobedeceu, você vai dormir no sótão. E o filho chorou, esperneou, e anoiteceu, e chegou na hora de dormir. Veio o pai com um colchãozinho, o cobertor, o travesseiro. Porque Deus muitas vezes deixa que a gente colha os frutos das nossas próprias colheitas, mas Ele nunca age de maneira severa demais, que Ele conhece o nosso limite. Preparou a cama do filho, deitou o filho na cama, cobriu, orou com ele e fechou a porta do sótão. Queridos, e era muito escuro, nebuloso, triste. E o filho chorava, com medo de monstro, com medo de qualquer bicho, rato, qualquer coisa. E o filho queria, porque queria sair, ele chorava cada vez mais alto, porque queria sair. De repente a porta do sótão se abre. O pai sobe ao sótão, sobe ao sótão, chega perto do filho, e o filho olha para o pai e diz assim: papai, que bom que você veio para me tirar do sótão. E o pai disse ao filho: não, filho, eu não vim para te tirar do sótão. Eu vim para passar a noite aqui com você. E os dois dormiram juntos. E às vezes, querido, você está no tempo de passar pela sua disciplina no sótão, colhendo os frutos daquilo que você plantou. Saiba que Deus não te abandonou em nenhum instante. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo em todo instante. Por mais que a luta esteja difícil, às vezes a gente passa anos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, porque a nossa plantação foi pesada, a nossa plantação foi difícil. E às vezes a gente se sente sozinho, chora angustiado, acha que não vai conseguir passar por aquilo, acha que nós não temos condição de passar por aquela situação. Querido, o Senhor quer se deitar com você no sótão e te abraçar hoje e dizer que Ele está contigo. Restabeleça as suas mãos descaídas e os seus joelhos trôpegos, porque o Senhor é com você. Vamos nos colocar de pé. Permita que Deus te mostre. Se você hoje está passando por sofrimentos, querido, o Espírito Santo falou no seu coração que é por conta dos tempos ruins que você andou plantando, das sementes ruins que você plantou, e hoje está passando por luta. Querido, permita que o Senhor se revele a você nessa manhã. Você não está sozinho, por mais que está difícil, querido, você não está sozinho. O Senhor há de fazer você passar por essa fase e te fazer uma pessoa melhor. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos ter sementes boas. Pai, o Senhor tem nos conduzido a sementeiras preciosas. O Senhor tem nos ensinado caminhos retos e maravilhosos aos nossos olhos. O Senhor tem nos mostrado coisas tão preciosas. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos pela igreja do Senhor nessa manhã. Pai, aqueles que estão segurando sementes malditas, falta de perdão, pornografia, ira, irresponsabilidade, falta de compromisso com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos fazer um compromisso com o Senhor e abandonar essas sementes hoje. Toda semente maldita que estamos segurando seja desfeita agora no nome de Jesus. Pai, que nós sejamos esvaziados de toda semente que o diabo tem colocado nas nossas mãos. Palavras malditas, palavras de maldição, condutas pecaminosas, testemunhos vergonhosos. Pai, nós abandonamos essas sementes hoje em nome de Jesus. Pai, venha nos tornar um povo separado do Senhor, um povo pronto para plantar para o Espírito, um povo pronto para plantar conforme o Senhor nos ordenou. Pai, toda veia de destruição, toda semente destrutiva que seja tirada de nós nessa manhã em nome de Jesus. Que nós estejamos prontos, ó Pai, para semear para o Espírito. Que a palavra do Senhor se aqueça no nosso coração. Pai, nós temos ouvido tantas coisas e às vezes a gente não tem dado importância.
Pai, mas que a palavra do Senhor se aqueça no nosso coração, para que a gente crie o desejo de fazer o que é certo, abandonar condutas malditas e plantar o que é devido. Nós não estamos sozinhos, Pai, que diante de todas essas lutas e essas dificuldades, o Senhor se revele neste momento na vida de cada um aqui, no nome de Jesus. Se você está sendo pressionado, está passando por dificuldade, querido, se acalente no Senhor nessa manhã. Saiba que o Senhor é contigo. Vai passar, querido. Eis que os novos ramos estão brotando. Plante, que os novos ramos estão brotando. E o tempo da colheita para o Espírito na sua vida vai chegar. No nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Podem se assentar.